Estamos de volta, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem, né, galerinha? Fizemos aí aquele break rapidinho, vocês sabem, é só mesmo para você fazer o intervalo, beber uma água, esticar um pouquinho aí as pernas, né? Importante. E é claro, a gente retorna. Espero que todos estejam ligadinhos ainda com a gente. Continuamos falando agora de verbo to be, galera. Vamos agora para a estrutura realmente, para que vocês consigam visualizar qual lugar se encontra o verbo to be. É claro, a flexão, né, pessoal? É o que mais importa, é qual é a flexão que concorda com qual sujeito, com qual pronome. Então a lista vai ser essa: pronome e o verbo, tá bom, gente? Porque não são todas as formas que casam umas com as outras. Então você tem que estar ligadinho em quais são os pronomes, porque esses pronomes, na grande maioria das vezes, vão ser o seu sujeito. Então, o sujeito vai ter o seu verbo auxiliar concordando. Então, fique ligadinho que a gente vai começar agora. Vem que vem, olha só. Vamos agora, pessoal, falar, observe bem, sobre as formas. Já vimos as formas do verbo to be. Vamos falar então agora da estrutura, de quais as possibilidades de flexão do verbo to be, levando, é claro, em consideração que estas são as flexões do verbo to be para o presente, galera. Isso aí. Aqui é o verbo to be no presente, tá bom? Não esqueça disso. Aqui eu estou falando apenas, somente de verbo to be no presente. Eu não estou utilizando passado, nem futuro, nada disso. É somente o verbo to be no presente. Tá ok, galerinha? Então fique aí de olho, porque aqui eu estou falando de presente apenas. Lembrando que é sempre ser ou estar, tá ok, galera? Então não tenha medo, é sempre ser ou estar, tudo bem? Então fique de olho que a gente vai agora fazer o mais importante, viu? A gente vai fazer a flexão. De novo, não é conjugação, é apenas a flexão. Lembrando que para o presente, olha só, são apenas 3 as possibilidades de verbo to be. Eu vou ter o verbo to be am, o verbo to be is e o verbo to be are, tá bom? Essas são as 3 possibilidades, as 3 formas possíveis para o verbo to be no presente. Além dessas, você não vai encontrar nenhuma outra. Estou falando apenas do presente. Então, olha só, se seu sujeito for I, primeira pessoa do singular, já sabe, né? Seu verbo to be, am. E aí, galerinha, você pode juntar uma coisa com a outra e aí fica assim, ó, I'm, tá bom? Eu sou, eu estou, a depender, é claro, do seu contexto. Segunda pessoa do singular. Galera, segunda pessoa do singular, perceba, ela é idêntica à segunda pessoa do plural. Elas são idênticas. Ambas as formas trazem you are. Olha só, você é, você está, tu és, tu estás. E aí, é claro, você tem também no plural. Vocês são, vocês ou vós estais, vocês estão, ok? E aí, galerinha, quando você junta uma coisa com a outra, você faz a forma contraída. Observe só como é que fica, ó, your, tanto no singular quanto no plural. Your, tá bom? Your, belezinha? É assim que você faz a junção, o que a gente chama de contração do verbo to be. Show de bola, galera? É isso aí. A partir disso, pessoal, a gente vai agora para a terceira. Cuidado, porque a terceira pessoa do singular é o que os alunos costumam ter mais dificuldade, porque tem mais formas. Olhe bem, nós temos he, terceira pessoa do singular. She também é terceira pessoa do singular. E it também é terceira pessoa do singular. Professores, são 3? São 3. Cuidado. Por que são 3, gente? São 3 porque aqui você vai encontrar, observe só, você vai encontrar 3 possibilidades de gênero. Na língua portuguesa, a gente tem apenas 2 gêneros. Nós temos o masculino e o feminino. Já aqui na língua inglesa, a diferença acontece logo aqui. Por quê? Porque na terceiras pessoas, uma delas, he,
vai ser para o sujeito homem do sexo masculino. She vai ser sujeita mulher do sexo feminino. Já o it, esse daqui, ele é neutro, tá ok, gente? Professor, e como é que eu faço para entender o gênero neutro? Na língua portuguesa nós não temos. Não, verdade, a gente não tem gênero neutro na língua portuguesa. A gente tem alguns traços de gênero neutro. Como assim traços, professor? Pois é. Na língua portuguesa, tudo é designado em masculino e feminino, mesmo que não tenha gênero, não tenha sexo específico. Por exemplo, se estiver falando de um carro, carro é óbvio que carro não tem um sexo específico, mas carro é masculino, é o carro. Se você estiver falando de uma casa, casa não tem sexo específico, mas casa é a casa, então é feminino. Contudo, gente, na língua inglesa, a gente só vai ter sujeito masculino ou feminino, he ou she, se for pessoa, tá ok? Então esse it, ele é o não pessoa. Comumente, os professores de inglês dizem que esse it é usado para coisas, animais, objetos. E é mais ou menos por aí mesmo, tá bom, gente? Sujeito para coisas, objetos, animais. Se você não tiver essa personificação, personalidade, não for pessoa, aí você já sabe. Se não é pessoa, você vai simplesmente usar it, gênero neutro, tá bom? Então, um carro é gênero neutro, uma casa é gênero neutro, uma mesa é gênero neutro. Você não vai dizer que é ele ou ela, não é nem masculino nem feminino, é gênero neutro. Se você, então, observar bem, todas as três, na terceira pessoa do singular, o verbo to be correspondente ao verbo is. Observa só. Se você juntar he is, olha aí como é que fica, ó. His. Olha que legal que fica, ó. His. Juntei e substituí o i por uma apóstrofe. Olha só, substituir por uma apóstrofe está resolvido. His. Por outro lado, she mais o is, olha aí como é que fica, ó. She's. Também substitui o i por uma apóstrofe. Ainda assim, nós temos o it. Olha aí como é que fica, ó. It is. Nós temos, então, it's, tá bom? It is, it's. Show de bola, gente. É assim que você faz, então, com os seus verbos to be. Show de bola, galerinha. Beleza, tranquilo e favorável. Massa demais. Vamos, então, para o plural agora. Aqui foi tudo singular, né? Vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, somos nós, inclui-se nessa história. Primeira pessoa do plural, o que é que você vai encontrar aí? We, nós somos, nós estamos. Observe bem, quando você junta esse we com are, nós temos we're. Ah, professor, então eu percebo que o verbo to be usado para o plural, todas as pessoas, tanto faz, se é um sujeito, primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, tanto vai fazer, não faz diferença. Você vai ter sempre o verbo to be are, tá bom? E na terceira pessoa não é diferente, olha só, terceira pessoa do plural, they, são eles. Juntando aí com esse are, nós temos there. Tudo bem, gente? There. They are. Então, aí nós temos, já que é a terceira pessoa do plural, esse there vai ter aí a ideia, você já sabe, né? De ser ou estar, mais uma vez. Eles ou elas são ou estão. Professor, tira aqui uma dúvida. Eu sempre tenho essa dúvida. Eu vejo os alunos com muita dúvida com relação a isso. Observa bem. Quando nós temos terceira pessoa no singular, nós temos três possibilidades. Quando você tem terceira pessoa no plural, você tem apenas uma. Como é que você faz essa ponte? Justamente, tanto faz quem é a pessoa do singular. No plural é apenas uma. Ponto final. Não pense outra coisa. Se são eles, só tem pessoa do sexo masculino. They. Só tem mulheres do sexo feminino. They também. E se for do gênero neutro, they também. Se estiver misturado, they também. Não se preocupe. Sempre o sujeito é they, para a terceira pessoa do plural.
Tudo bem, galerinha? Até aqui, tranquilo e favorável? Essa certamente é a parte mais importante da aula, tá, galera? A parte que vocês mais devem estar atentos. Vamos continuar então? Olha só. Alguns exemplos aqui de forma afirmativa. You are a good student. Você é um bom estudante. He is my neighbor. Ele é o meu vizinho. She is at the supermarket. Ela está. Opa, observa aí a diferença. O terceiro exemplo, está. Porque ela não pode ser um supermercado, né, gente? Não dá. Ela é um supermercado? Não, ela não é um supermercado. Ela está no supermercado. Olha a diferença, hein? The dog is outside. Olha aí. O cão, gente, o cachorro, the dog, você pode substituir ele por it. Tá ok? Por quê? Porque não tem gênero, não é pessoa. Se não for pessoa, em inglês é porque não tem gênero. Não possui gênero. Não possui gênero, você pode transformar ele em it. Agora, indo para o plural, observe bem. We are friends. Nós somos amigos. Olha aí, ó. Somos, we are. A gente não pode dizer aqui, ó, nós estamos amigos. Não é assim que funciona, né? Amizade, ou você é amigo da pessoa, ou você não é. Não dá para ser uma coisa falsa, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí não rola, né? Aí não dá. E aí a gente continua, olha só. You are my enemies. Olha aí, ó, o verbo to be com a forma are novamente, no plural. Então, vocês são meus inimigos. Vocês não estão meus inimigos, vocês são meus inimigos. E por último, they are upstairs. Observa bem, upstairs é em cima de algumas escadas. Você está no primeiro andar, no segundo andar, não sei. A partir disso, você consegue também perceber que não vai dar para você conjugar esse verbo como, não entender, traduzir esse verbo como ser. Eles não são em cima da escada, eles estão lá em cima, tá bom? Então perceba a diferença entre ser e estar, tá bom, galera? Isso aqui é o principal quando se fala em verbo to be. Olha agora com exemplos negativos. A forma negativa é importante. Por quê? Porque na forma negativa você também pode utilizar flexões do verbo. Agora você pode fazer forma contraída. Dá uma olhadinha que o am é a única exceção. Ó. Única exceção, I am not a doctor. Eu não sou médica. Eu não sou. Não dá para dizer que eu não estou, né, gente? Eu não sou médica. Não sou formada, não tenho como dizer que sou médica. Eu não sou. Observa aqui o outro exemplo, ó. She isn't. E, professor, essa parte aqui a gente não viu não, hein? Isn't. Olha aqui nos últimos exemplos também, aren't. Pois é, galera. Se você tiver is mais not, olha aí como é que ele fica. Ele fica assim, ó. Isn't. Normal, tá, gente? Isso acontece o tempo todo. Isso é o que a gente chama forma contraída, forma contrata. Tá ok, gente? Essa forma aqui é que vai dar para você a junção. Isso aqui é muito usado, principalmente de maneira informal. Isso aqui com o verbo is. Por sua vez, com o verbo are mais not. Formação de forma negativa. Se é negativo, você tem que ter not. Are mais not. Como é que fica, gente? Fica assim, ó. Aren't. Tá ok? Aren't. Belezinha? É assim que você vai formar o seu verbo to be na forma negativa. Forma com is not, isn't, are not, aren't. Ok? Belezinha? Tranquilo e favorável, gente? Vamos voltar para os exemplos, ó. She isn't my friend. Ela não é minha amiga. Perceba aí, ó. Ela não é. Eu não sou, ela não é. She isn't tired. Perceba mais uma vez, ela não está cansada. Gente, cansado. Ou você está ou você não está. Não tem como você ser cansado. Já pensou? Ah, eu sou cansado. Não, gente, não é assim não. Ou você está ou você não está. Ser cansado não rola, né, gente? Não rola. Não é uma coisa permanente que acontece. É uma coisa temporária. Ok, gente? Então, se é algo temporário, você não vai usar o verbo to be com a ideia de ser, mas sim com a ideia de estar.
We aren't friends. Nós não somos estudantes. We aren't students. Olha só. Não somos. Você não tem como dizer nós não estamos estudantes. Nós não somos, né, pessoal? Ou você é ou você não é estudante. É essa a matemática, né? Ou você é ou você não é, tá bem? E aí fica aí para vocês, ó. Você não é estudante. Nós não somos. Nós não estamos, não. Nós não somos. E por fim, we aren't on the bus. Mais uma vez aqui o verbo are not. Observa agora que está falando do ônibus. Você não tem como ser ônibus não, né, gente? Então nós não estamos no ônibus. É claro que não somos ônibus, né? Não dá para você ser um ônibus, pelo amor de Deus. Só se você fosse um Transformer, né? E aí já tá demais. Ok? Continuando aqui, galerinha, ó. Verbo to be agora na forma interrogativa, gente. Olha só. Na forma interrogativa, o que é que a gente tem? Agora a inversão. Eu inverti a ordem da frase. Como assim, professor? Eu trouxe o que era na minha frase. Sujeito, verbo e objeto. Quando trazendo para a forma interrogativa, a minha frase ficou verbo auxiliar mais sujeito mais objeto. Ah, professor. Então, olha só, quando eu tiver o verbo to be como meu verbo auxiliar, então o que eu vou precisar fazer vai ser essa inversão. Perfeito. Para fazer a pergunta, a forma interrogativa é isso. Olha só, is he a soccer player? Ele é um jogador de futebol? Para você fazer essa pergunta, ele é um jogador de futebol, você traz, olha só, o verbo to be para o início da frase. Ele é jogador de futebol? E aí, gente, fica assim, ó. Is he a soccer player? Is he a soccer player? Ele é um jogador de futebol. Não dá para dizer que ele está, né, gente? Ele é. Is he at school? Ele está na escola? Não dá para dizer que ele é uma escola, né? Então, ele está na escola. Is he at school? Cuidado, tá, gente? Quando você iniciar a sua frase com o verbo to be, como os dois primeiros exemplos e os dois últimos também, só tem duas possibilidades de resposta, tá bom, galera? Ou você responde yes ou você responde no. Da mesma forma que os dois últimos exemplos. Perceba, aqui está no plural. Are they Brazilian? Are they thirsty? No plural, usando are. Are they? Eles são brasileiros? Eles estão com sede? Nesses dois exemplos também só tem duas possibilidades de resposta. Yes ou no. Professor, e por que a gente só tem essas duas possibilidades de resposta? Porque você está começando a pergunta direto com o verbo to be. São perguntas de sim ou não. Olha só. Eles são brasileiros? Ou são ou não são. Não dá para ser outra coisa, né, gente? Ou eles são brasileiros ou eles não são. Simples assim. Ou eles são ou eles não são. Eles estão com sede? Ou eles estão, ou eles não estão. Ele está na escola? Ou ele está, ou ele não está. Ele é jogador de futebol? Ou ele é, ou ele não é. A lógica é simples. Ou é sim, ou é não. Contudo, se você tiver um double H, olha aí, um pronome interrogativo, aí não, galera. Aí a sua resposta vai fugir desse sim ou não. Porque agora você está direcionando a sua pergunta. O que, o qual, como, onde, quem, quando. Isso aí direciona a tua pergunta. Ou para uma pessoa, ou para um objeto, ou para uma razão das coisas serem e acontecerem, ou para um local, às vezes para uma pessoa, para uma razão. Isso tudo, gente, é usando o double H question. Então aqui, olha só, what's that? O que é aquilo? E aí você vai ter uma resposta. It is a turtle. Professor, e cadê o verbo to be? Tá aqui escondidinho, ó. Esse apóstrofo S é ninguém mais, ninguém menos que o verbo to be. Da mesma forma, na minha outra frase, ó. Where's? De novo, é o verbo to be. Where's the book? It is on the table. Onde é que está o livro? Está em cima da mesa. Simples assim. Olha só que no primeiro deles eu usei o pronome interrogativo o que? E no segundo exemplo eu usei o pronome interrogativo onde. Não dá para perguntar
onde ser o livro, onde é o livro. Não, né, gente? Onde está o livro. E o que é aquilo? Na hora de perguntar o que ser aquilo, ou o que está aquilo. Não, né, gente? Então é o que é aquilo. Tudo bem? Essa aí são as nossas considerações sobre a forma interrogativa do verbo to be. Ok, galera? Vamos praticar então? Gente, aqui eu trouxe uma pequena frase, uma citação desse cara aqui, ó. Waldo Emerson, Ralph Emerson. Esse cara aqui, gente, é um famosíssimo poeta do romantismo estadunidense, tá bom, gente? Estadunidense, norte-americano. Esse cara aqui, pessoal, ele trabalhava com a ideia de natureza. Era um naturalismo falando realmente da natureza. O poder que a natureza tinha sobre os seres humanos. E aqui, olha só, tem uma frase dele bem legal. Olha só. Life is a journey, not a destination. Pessoal, observe bem. Ele usa o verbo to be bem aqui, ó. Vou até trocar de cor aqui o pincel. Pera. Ele usa o verbo to be aqui, gente, ó. Life is a journey. Pessoal, quando ele diz a vida é, isso aqui, pessoal, ele está fazendo uma definição. Ele está definindo a vida. A vida é uma jornada. Olha o que ele diz em seguida. Não. Então ele deixou implícito aqui atrás, ó, que a vida não é. Que a vida não é. A vida não é o destino. Olha que legal, pessoal. Olha que ideia bacana, hein? Essa frase de Emerson. A vida é uma jornada, não apenas um destino, não é uma destinação. E isso, gente, faz com que a gente pense um pouquinho sobre a vida, né, gente? É importantíssimo que a gente reflita um pouco sobre a nossa vida, gente. Quando você diz que a vida é uma jornada, não é só o destino, você pode pensar, olha aí na imagem, ó. Você pode pensar, por exemplo, em uma viagem que você faz. Você já teve essa oportunidade de fazer uma viagem e, sei lá, a viagem dura 3 horas, 4 horas de viagem e você fica meio até chateado às vezes. Ai, que chata, a viagem não acaba nunca. Eu não vou chegar nunca. Até parece que a viagem é só o destino, é só a destinação, é só o local que você chega. E não é para ser assim, né, pessoal? A vida é que nem essa viagem que você está fazendo, é a jornada, é o caminho também. O caminho também é a viagem. Então participe, aproveite desse momento da sua vida, na sua viagem, na sua jornada. Observe se ao seu lado vai ter alguém que você possa conversar, você vai ler um livro, se você vai ouvir música, você vai dormir um pouco, se você vai observar as paisagens, você vai fazer uma pausa, um intervalo para poder descer, ver alguma coisa, tirar uma foto, alguma coisa do tipo. Gente, de novo, a frase do Emerson, ele define a vida dessa maneira. A vida é uma jornada, é o percurso. A vida não é o destino, não é o chegar lá, mas sim o trajeto que a gente faz, o caminho que a gente toma na vida, tá bom? Então é isso. No caso aqui, olha só, nós temos o uso do verbo to be no presente, trazendo uma definição. A vida é, e logo aqui abaixo, ó, o que a vida não é, not a destination. Ela não é o destino, tá bom? Questão 1 para vocês aí no quadro. Vamos dar uma olhadinha? Questão 1. De acordo com o texto, pode-se compreender então que o verbo to be está sendo empregado para... Letra A, o verbo está sendo utilizado na voz passiva. Letra B, ele está sendo utilizado com o sentido de ser. Letra C, forma então um tempo contínuo. Ou letra D, tem o sentido de estar. Meus queridos alunos lá do polo de Dom Inocêncio, o que vocês marcariam nessa questão? Pensa aí um pouquinho, coloca aí no chat para eu ver, coloca aí no chat. Eu quero a participação de vocês, hein? Esse textinho lá do Waldo Emerson, ele tem aí o verbo to be, vimos aí que é uma definição, ele está definindo o que a vida é. E aí, pessoal, tá sendo aí a formação da voz passiva? Tá tendo o sentido de ser? Tá formando um tempo contínuo ou tem o sentido de estar? Quero a resposta de vocês, hein?
Marca aí que eu quero ver. Diz aí pra mim. É letra A, B, C ou letra D? Vocês têm 1 minuto para me responder, viu? Vou dar 1 minutinho, é o tempo de vocês se organizarem aí. Meu querido professor mediador, que tá aí com vocês, hein? Por gentileza, professor mediador, vê aí quem são os alunos que mais acreditam que a resposta seja letra A ou letra B, letra C. E marca aí para mim, por gentileza. 1 minuto na tela para vocês pensarem. Opa, estamos de volta, hein? Nosso tempo acabou. E aí, galera? Vocês não responderam aqui pra gente, hein? Eu quero saber, vocês tiveram dificuldade? Ou é porque houve algum problema aí, vocês não conseguiram responder? Tenta dar uma alôzinha aí pra gente, vai que vocês conseguem dizer alguma coisa. Justifica aí pra mim, o que é que houve? Vocês não conseguiram responder. A participação de vocês é óbvio que é muito importante, hein? Eu quero a participação de vocês. Gente, a nossa resposta correta vai ser a letra B de bola, pessoal. Aqui nós temos a ideia do sentido de ser. Por que eu falo isso? Olha só. Eu falo isso porque lá nós temos, olha só, a vida é uma definição. Se eu estou definindo o que é a vida é, então é claro que é o verbo ser. É o verbo é. A vida é. A letra A fala de formação de voz passiva. Não, gente. Se fosse voz passiva, lembre, você precisaria ter o verbo to be, mas o PPP não tem esse PPP, gente. Não tem o particípio passado do verbo principal. Não tem. Se não tem o PPP, não pode ser voz passiva. Letra A não é a nossa resposta. Que tal a letra C, então, gente? Formar tempo contínuo. Será que é isso? Vamos dar uma olhadinha? Será que é isso? Será que é para formação de tempo contínuo? Vamos dar uma olhada. Gente, tempo contínuo não é formado dessa forma. Tempo contínuo, gente, ó, é quando você tem verbo to be mais seu verbo principal, estando com ing. Nem apareceu ing na frase, né, gente? Não apareceu ing. Se não apareceu o ing, então certamente não é a formação de um tempo contínuo, tá bom? Não é a formação de um tempo contínuo. A letra C não vai ser a nossa resposta. E a letra D de dado diz que tem o sentido de estar. Pessoal, se é uma definição, não dá para se definir nada usando estar, não é isso, gente? Estar não define. Estar não define. Quem define é o verbo ser, é aquilo que é ou aquilo que não é. Nossa resposta, então, nossa resposta correta é a letra B de Brasil, sentido de ser. Show de bola? Vamos de questão 2, olha só. I'm bored of my life. Nós temos aí 2 personagens, né, galera? Vocês conhecem esses 2 personagens, né? Aí nós temos 2 personagens, o John e o Garfield. Dá uma olhadinha aí nesses personagens. Tenho certeza que vocês conhecem eles, hein? O John, pessoal, ele tem um gatinho. E o gatinho aí, vocês já sabem, né?
Esse é o Garfield. O Garfield é conhecido por ser aquele gatinho sarcástico, aquele gatinho que não sabe ficar calado, tá sempre lá, olha só, falando alguma coisa, sempre tá lá com preguiça, é um gatinho muito preguiçoso. E aí, é claro, né, pessoal, você vai ter sempre esse lado do Garfield comilão, não gosta das segundas-feiras e por aí vai, tá? Mas aqui ele tá conversando com o John, olha só. E os dois, parece que nas 3 imagens, nos 3 quadrinhos, estão assim com cara de quem estão meio chateados, né, gente? Parece que eles estão meio tristes assim com alguma coisa. Vamos ver o que eles estão dizendo, olha só. Certamente eles estão utilizando o verbo to be, né, galera? Vamos dar uma olhada aí no que eles estão dizendo. Dá uma olhadinha. O John já começa dizendo assim, ó. I'm bored of my life. Eita, professor, ele começou dizendo aí que tá bored. Gente, bored significa chateado, tá triste, tá desanimado. Bored significa chateado, entediado. Isso é você estar bored. E ele realmente tá com a cara aí de quem tá bem chateado mesmo, né, gente? Tá entediado com a vida, tá assim meio chateado com o mundo. E aí, observa só a resposta do Garfield para isso. No segundo quadrinho, ó, nada, ele não respondeu, foi nada, só ficou olhando para a cara dele. Só ficou mesmo olhando para a cara dele, você tá chateado com a vida? Eu não sei não. Vou ficar aqui pensando no que é que você acha disso. E aí, o terceiro e último quadrinho, ele agora fala também, ó. I'm bored. Bored de novo, está chateado, está entediado. Olha o que é que ele diz. Eu também estou entediado. Mas olha do que é que ele está entediado. Dá uma olhadinha. Eu também estou entediado da sua vida. Your life too. Esse to, lembrando, é o nosso também. Ok, pessoal? Também. No final da frase, tá bom? Eu também tô chateado com a sua vida. Olha só que resposta, hein? Ao invés de dizer, eu concordo. Eu também estou chateado com a minha vida. Não, eu tô chateado com a sua. Eu tô entediado. Chateado ou entediado. Eu também estou entediado com a sua vida. A sua vida tá bem chata, viu? É claro, né, gente? Ele só tem contato com o dono dele. Então, se a vida do dono dele estiver chata, a dele também não tem muito contato com outra coisa, com outra pessoa, né? Então, certamente, a vida dele também vai estar bem chata, né? Então, é isso. Temos aí, olha só, nossa questão de número 2. Temos esse texto. Vamos, então, para a nossa questão. Explique aí agora a comicidade desta tirinha. Professor, o que é comicidade? Vamos pensar um pouco? Pessoal, todo texto possui um objetivo. Todo texto possui um objetivo. A gente chama de objetivo comunicativo. Qual é a função de um texto? Ele tem que objetivo? Me dizendo isso, falando isso, fazendo isso. Todo texto possui um tipo de objetivo. Nesse caso, o nosso texto é um exemplo de tirinha. Galera, a tirinha, que em inglês a gente chama de comic strip. Em inglês a gente chama de strip com P no final, tá, gente? Comic strip. Observa só. Nós temos a comic strip. Eita, que eu apaguei foi tudo. Chega. Deixa eu colocar aqui de novo, ó. O nosso texto, ele possui um objetivo. E é claro, todo texto possuindo um objetivo, o da tirinha, que em inglês a gente chama de comic strip. A gente chama de comic strip. Strip, pessoal, é o verbo tirar mesmo, tá? Então é realmente uma tiragem. Está sendo tirado do jornal, na verdade, né? A gente está sendo tirado pelo jornal, né? Então essa tiragem pelo jornal é a tirinha. E como ela é cômica... Opa, olha a dica, hein? Ela é cômica. O que é uma coisa cômica, pessoal? Cômico é aquilo que gera humor. Eu tô falando de humor, galera,
Não é aquele humor de você olhar e sorrir, gargalhar. Não, não necessariamente, né, gente? O humor que a gente encontra aí nessa tirinha é um humor mais recatado, é um humor mais leve, é algo mais tranquilo. Para se gerar humor, pessoal, na grande maioria das vezes, se pensa em duas formas. Como é que você gera humor? Por exemplo, uma piada. Como é que você gera humor contando uma piada? A gente pode pensar em humor. Deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês. Aquele humor crítico, que critica alguém ou algum comportamento, ou mesmo a sociedade que a gente vive, ou, mas também pode ser os dois, é claro, né, gente? O humor, ele advém, olha só, da quebra de expectativa, tá bom? Quebra de expectativa. Gente, quebra de expectativa é óbvio, né? Vai gerar humor, não tem jeito. Não era isso que a gente estava esperando. Se não é isso que você está esperando, vai gerar sim humor, não tem jeito, tá? Vamos ver então a comicidade. Gente, a comicidade desse texto é o objetivo dele. É para isso que é feita uma tirinha. Ninguém faz tirinha para outra coisa. Uma tirinha é feita para ser cômica, é feita para ser engraçada. Tá ok, gente? Ela é feita para ser engraçada, ela é feita para ser cômica. Então, qual é o objetivo dessa comicidade? Qual é o objetivo desta tirinha? Vamos dar uma olhada? A letra A diz que o John está chateado com a vida. Letra B, o Garfield discorda do John. Letra C, o Garfield concorda com o John. E letra D, Garfield está chateado com a sua vida de gato. E aí, gente, o que é que vocês acham? Olha, a letra D de cara já não pode ser nossa resposta, né, gente? Não pode ser nossa resposta. Porque ele não fala, volta lá, ó, não fala. Ele usa your. Ele está chateado da vida do John. Ele não está chateado da vida dele como gato, não. Ele está chateado é da vida do John. E galera, ó, a vida do John tá chata. Não vai fazer nada de legal, não, John. Sua vida tá meio chata, tá meio parada, rapaz. Tá entediante. Então, gente, opa, a letra D de dado não vai dar certo, porque não é com a vida dele de gato. Estou entre letras A, B e C, galerinha. E aí? A letra B e letra C fala em concordar ou discordar. Vamos ver o que a gente encontra. Olha só. Volto lá no texto. O que o John diz é que está chateado com a vida dele, Mai. E o que é que o Garfield diz? A sua vida realmente está chata. Mas aí que tá. Nisso, ele concorda ou ele discorda? Ih, professor, fiquei na dúvida, hein? Fiquei na dúvida. Mas vamos ver a letra A. Olha a letra A, gente, diz que ele está chateado. O John está chateado com a vida. Pessoal, isso é verdade. O John disse aí no início, ó, tá chateado com a vida, tá meio entediado, tá tudo chato. Ok. Pergunto a vocês. Isso é comicidade? Isso faz do seu texto humor? Isso gera humor? Foi feita uma crítica? Foi feita alguma quebra de expectativa? Não, galera. Não foi. Nem foi criticado nada, nem foi feita nenhuma quebra de expectativa. Então você já percebeu que aí o que nós temos não é somente essa chateação. Ele estar chateado com a vida não é suficiente para ser nossa resposta. Não é suficiente para o texto ser cômico. Se o texto não é cômico, só por isso, letra A não é nossa resposta. Então agora eu estou entre letra B e letra C. E aí, galera? O Garfield concorda ou o Garfield discorda do John? Gente, cuidado. Ele, por um lado, ele concorda, né? Ele diz aí, John, sua vida tá chata mesmo, rapaz. Mas, por outro lado, ele discorda. Então, na verdade, o humor
O humor não é criado pelo fato dele discordar, mas pelo fato dele concordar com a vida do John. Não era com a vida do Garfield. A expectativa era que ele falasse de si, mas ele não fala de si. Ele fala do John. Então é isso que faz desse texto um texto cômico. Tá ok, gente? Vamos ver se a gente tem tempo suficiente para trabalhar mais uma questão? Mais um texto? Olha só, mais um aí do Garfield e do John. Dá uma olhada aí, ó. O John olha pro Garfield e diz: The world existed before you were born. Opa, o mundo já existia antes mesmo de você nascer. Olha a expressão, hein? Isso aqui, gente, é a expressão idiomática. Be born é o verbo nascer, gente. É o verbo nascer. Ele já vem na voz passiva, ele já vem de fábrica assim. Ele não muda. Ele tem essa prontidão. É isso que ele é e pronto. Não tem para onde ser diferente. Segundo quadrinho. And it will exist after you gone. Opa, verbo to be de novo, hein? Mas agora cuidado. Aqui eu tenho o verbo to be mais o PPP. Olha aí, ó. Gente, são dois exemplos de voz passiva, tá bom, gente? É verbo to be mais PPP, não tem jeito. E aí, olha só, o Garfield com a cara de preguiça de sempre, olha pra ele e pergunta: por quê? O que é que eu tenho a ver com isso? Não estou aqui filosofando. Ele tá falando de quando, antes de eu nascer, depois que eu me for, depois que eu morrer. O que é que eu tenho a ver com isso? Tenho nada a ver com isso. Aí tá o Garfield. Sim. Why? Por quê mesmo? Questão número 3. Responda, por gentileza, qual é a comicidade desse texto? O que é que faz desse texto ser cômico? Letra A. O Garfield se acha centro das atenções. Letra B. O Garfield acredita que o John esteja triste. Não, gente. O John tá triste? Não. Isso nada a ver, não. Letra C. O Garfield concorda com o John. Ele se pergunta, faz uma pergunta retórica. Ele concorda, perguntando, sim, por quê? O que é que tem a ver? Não. Letra D, o Garfield não se importa com o que o John disse. Pois é, né, galerinha? Nossa resposta claramente não é só dele não se importar. Isso não faz da tirinha cômica. O que a faz cômica é que o Garfield se acha centro das atenções. Como é que o mundo vai ser a mesma coisa quando eu for embora, quando eu morrer? Não, é coisa chata, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu sou o centro das atenções. Então, por que vai ser diferente? Que vai ser a mesma coisa, tem que ser diferente. Resposta correta, letra A. Beleza, galerinha? Pessoal, nosso encontro está chegando ao fim. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui esta noite de segunda-feira. E eu encontro vocês no nosso próximo encontro. Próxima segunda a gente está junto novamente. Um abraço e até lá. Bye, bye. See you.